Nós, quando temos algum tipo de poder, quando temos algum tipo de conhecimento e de capacidade, nós podemos sempre usar esse poder que a gente tem, essa capacidade que a gente tem, de duas maneiras. É aquilo que, enfim, simbolicamente, culturalmente e mitologicamente e metaforicamente, de todas as maneiras imaginadas, é retratado nas histórias, nos mitos, hum, como o lado sombra, o lado negro, e o lado da luz, ou o lado do bem, não é? Seja nas representações religiosas, ou seja na Guerra das Estrelas, que é o Dark Side of the Force, não é? E é o lado da força. O que é que sempre distingue um lado do outro? Basicamente é uma coisa muito simples. Um, as pessoas que têm poder, das duas uma, ou usam o poder para se servir dos outros, não é? Para se servir eles próprios, para satisfazer a sua ganância ou a sua sede de poder, para exercer controle, então exploram os outros coitados que são mais fracos, ou usamos o poder para servir os outros, não é? Para defender os mais fracos, para servir. E então é sempre bom a gente fazer essa reflexão de que lado é que a gente está. Claro que há aqui muitas áreas cinzentas nisto, não é? Como é evidente, nem tudo é ou completamente de um lado ou completamente do outro. E nem sequer tudo é declarado, porque seja nos filmes ou nas histórias ou nos mitos antigos, as coisas são muito simples e declaradas, não é? Há o Deus mau, ou há o tirano, ou há o Darth Vader, ou seja, aquilo que for, e é perfeitamente declarado quando a gente vê uma figura daquelas a entrar no cenário, no set. Toda a gente sabe quem é, toda a gente sabe que pertence ao lado negro, a maneira como se veste, as cicatrizes, ou seja, aquilo que for, e a sua voz, tudo isso já revela. Portanto, a pessoa identifica-se. O problema é que na vida real as coisas não são assim tão simples e lineares, não é? Normalmente aqueles que estão do lado de sombra não se apresentam dessa maneira. Disfarçam-se, não é? Como a velha frase e as histórias do lobo com vestes de cordeiro. É normalmente o mais habitual, até é assim. Então por isso é que é um bocado confuso nós sermos capazes de identificar. E às vezes até nós próprios sabermos em que lado é que estamos, porque isso também faz parte da manipulação, damos conta de estarmos envolvidos por um estilo de vida, por certos aspectos culturais, ou morais, ou religiosos, ou seja, aquilo que for, e podemos estar perfeitamente convencidos que estamos do lado certo, porque as pessoas na Idade Média, quando saíam para a rua, ali no Rossio, em Lisboa, iam ver a bruxa a ser queimada, coitada de uma senhora qualquer que teve um ataque de epilepsia, e eles diziam que as pessoas que tinham ataques de epilepsia, na altura não sabiam, estavam possuídas por um demónio, e se estavam possuídas por um demónio é porque tinham aberto as portas ao demónio. E então, se tinham aberto as portas ao demónio, se tinham permitido que o demónio entrasse no seu corpo, é porque eram bruxas ou bruxos. E então só havia uma maneira de resolver o problema, que era queimá-los na fogueira. Então as pessoas, como estavam convencidas de que isto era verdade, porque assim diziam os padres, assim diziam os senhores ilustres, conhecedores e sábios, as pessoas iam todas para a rua aplaudir, a dizer sim, sim, queima a bruxa, que ela fez um pacto com o demónio. E estas pessoas estavam convencidas que estavam do lado certo. Se vocês fizessem uma viagem no tempo e fossem lá dizer às pessoas que estavam todas erradas, vocês iam fazer companhia à bruxa logo imediatamente. Uh, Portanto, nós próprios sabermos se estamos do lado certo ou não, se calhar é algo que não é assim tão linear de identificar e de perceber, não é? Podemos estar a ser manipulados, podemos ter entrado num esquema de julgamento, e de avaliação e de percepção que foi manipulada por alguém, e que nos pôs a fazer figuras tristes, figuras que depois no futuro, talvez só as pessoas do futuro daqui a alguns anos
Vão dizer, olhem para as pessoas daquele tempo que elas faziam. Porque uma coisa é certa, e podemos todos ter a certeza, é que daqui a alguns anos, não sei se será 50, será 100 ou será 200, as pessoas vão olhar para nós e dizer, pobres coitados, vejam o que eles fizeram. Vejam as coisas que eles faziam. Se eles tiverem um mínimo de compaixão, vão dizer, era por ignorância, não era porque eram pessoas más ou boas, eram só ignorantes. Da mesma maneira que nós olhamos para as pessoas de há 200 anos atrás e há 300 anos atrás, seja as barbaridades que faziam na medicina, sejam as barbaridades que faziam, enfim, socialmente, o racismo, a segregação, a tirania ou o machismo, não é? Seja aquilo que for. Como é que é possível aquela gente ser tão, tão bruta, não é? Mas era assim, faz parte da evolução. É como a gente ver um bebê, sei lá, a partir coisas, não é? E tira os pratos ao chão e não tem noção, a gente não vai julgar, mas nós podemos ter essa tentação para julgar. Então, se nós estamos a fazer as coisas bem ou mal, não é assim tão fácil como nos contos ou como nos filmes, em que o lado sombra é perfeitamente declarado e identificável. Na verdade, nós até podemos não saber muito bem em que lado é que estamos, mas podemos tornar-nos mais conscientes, e a verdade é que quanto mais conscientes nós nos tornarmos, mais fácil vai ser identificar as nossas ações.